Olá a todos vocês, tudo bem? Eu sou o professor Kim Raoni e quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando nesta aula de número 12, Objeto de Conhecimento, Práticas Corporais de Aventuras Urbanas, Detalhamento Slackline. Então vamos lá, venham comigo, vamos aprender aí um pouquinho mais sobre a cultura corporal. Quem de vocês aí já ouviu falar sobre práticas corporais de aventura ou esportes de aventura? Ou já viu algum exemplo de arvorismo, por exemplo, pessoal passando por trilhas no meio da copa das árvores, ou praticando SUP, em cima daquela prancha enorme, remando em cima da água, ou até utilizando alguns aparelhos como skate, patins, a própria bicicleta, que com certeza muitos sabem que é, né? Porque é algo, um transporte, um meio de transporte muito comum no interior, aqui no Amazonas, né? Nós utilizamos muito e também graças a nosso polo industrial de Manaus, que é um dos grandes fabricadores de bicicletas, né? Nós temos aqui uma grande montadora que fabrica aqui em Manaus, né, as bicicletas que nós utilizamos. Então, esses são alguns exemplos de atividades que são exploradas, que são experimentadas no que chamamos de práticas corporais de aventura. Mas por que de aventura, gente? O que é? O que significa aventura, né? É isso que nós vamos ver aqui nessa cartela. O que são práticas corporais de aventura? São atividades físicas que envolvem desafios, superação de obstáculos e contato com o meio ambiente. Podem ocorrer na natureza ou em espaços urbanos. Estimulam equilíbrio, coragem, atenção e respeito aos limites do corpo. E olha só aí na imagem os exemplos de práticas corporais de aventura. Lá no cantinho superior esquerdo nós temos ali um sujeito praticando rapel, né? Ele, pela característica ali do movimento, ele está descendo, né? Quando a pessoa está subindo, ela não se afasta tanto assim ali do paredão. Pelo fato dele se afastar ali, significa que ele está dando um empurrãozinho para poder descer, né? Fazer a descida controlada por meio da corda. Então, com certeza ali é uma atividade de rapel, né? O rapel é a descida de grandes alturas, grandes altitudes, de paredões ou de pontes muito grandes, utilizando equipamento de segurança, como cordas, mosquetões, cadeirinhas, certo? Capacete. Isso daí é o rapel. Na outra imagem, ao lado superior também, nós temos ali a prática do slackline, que é uma modalidade que nós vamos trabalhar, né, ao longo desta aula. Então, ali a pessoa ela tem que praticamente se equilibrar em cima de uma fita, né, uma fita bastante resistente, presa entre duas extremidades. Na imagem de baixo, nós vamos ter ali o arvorismo, que é uma prática de aventura que consiste em você atravessar distâncias entre troncos de árvores altas, utilizando caminhos bastante desafiadores, né? Por exemplo, mais pontes de cordas, ou então um tronco na horizontal, bastante fino. Lógico, contando ali com uma questão de segurança, que é também uma corda que lhe segura, por caso você desequilibre e caia, e você não ir ao chão, né, ela lhe segurar. Então, o arborismo é essa prática que você tem de superar obstáculos na altura da copa das árvores. E na outra imagem nós temos ali o pessoal descendo uma corredeira utilizando caiaque, que é um tipo de embarcação individual, uma canoa bem pequena, só cabe uma pessoa, e aí eles têm que descer corredeiras, às vezes cachoeiras também, utilizando essas embarcações. Todas essas modalidades aí envolvem uma coisa em comum, gente. Embora eles sejam muito diferentes na forma de praticar,
mas elas têm algo muito em comum entre elas, que é o quê? É a adrenalina, aquela substância do nosso corpo que surge quando você se sente em perigo, quando você se sente ameaçado. Essa substância, esse neurotransmissor, ele é responsável por aumentar o nível de estresse no nosso corpo, aumentando assim a frequência cardíaca, aumentando a nossa percepção corporal, aumentando a percepção dos nossos sentidos, aumentando também as sinapses, de forma que você tem respostas muito mais rápidas aos estímulos. Então, tudo isso faz com que você sinta uma emoção muito grande, que faz seu coração palpitar, que faz você sentir um frio na barriga, né? Então, essa sensação, ela acaba por gerar em você todo esse estresse, e quando você passa por esse desafio, aí o nível de adrenalina cai drasticamente. Quando ele cai drasticamente, o nosso cérebro ele sente falta daquela quantidade enorme de adrenalina que foi injetada nele. E aí o que acontece então? Ele acaba querendo mais de novo. É um ciclo vicioso que eu acabei de explicar para vocês, nada mais é do que o ciclo, o ciclo dos neurônios, né, para um processo de vício, vicioso. Isso é o mesmo que acontece também em outros tipos de vício. Só que a diferença é que esse é um vício saudável, tá, gente? Não é um vício que vai lhe levar realmente para um caminho da perdição. É um vício muito bom porque você vai querer praticar mais atividade física, mais desses tipos de esportes. A não ser aqueles casos mesmo de pessoas, por exemplo, tem alpinistas que realmente eles querem desafios cada vez maiores e não importa o perigo, eles vão mesmo enfrentar aquele desafio, mesmo que possam vir a morrer. Esse é um dos motivos pelos quais hoje, com o derretimento das neves lá no Himalaia, está aparecendo um monte de corpos ali, um monte de cadáveres, que é de quem? De montanhistas, né, que buscaram desafiar os desafios lá os obstáculos da montanha lá do Everest, né? E eles acabaram sucumbindo ali. Então, esse é um caso assim à parte, né, em que esse vício de adrenalina dos esportes de aventura acaba levando realmente para um certo, né, prejuízo, mas isso daí é de cada pessoa, né? Não é aquele que você acaba fazendo coisas ruins para o seu próprio corpo, como é no caso de drogas, cigarros, essas coisas assim, né? É algo saudável você estar ali praticando atividades físicas. E para a maioria das pessoas, né, nós, réis mortais, digamos assim, né, a prática de esporte de aventura é muito bom, certo? Ele desenvolve várias coisas, vários benefícios físicos, de coordenação, equilíbrio, habilidades de vários tipos, mas ele também desenvolve esse lado interno, né, de coragem, aumenta a nossa coragem, nossa autoestima, desestresse muito grande, né? Ele libera totalmente aquela sensação de estresse do dia a dia. Você fica realmente descarregado de tudo isso daí, porque é algo muito importante. Ainda tem um lado relacionado também à sustentabilidade ao meio ambiente, né? Que a gente vai também discutir sobre isso daí. Então, os esportes de aventura, eles têm como característica isso, proporcionar desafios que levem o indivíduo a se sentir numa situação de risco e que impele ele a superar esse desafio. E quando ele supera esse desafio, ele se sente muito bem, ele sente uma sensação de retorno muito boa que faz com que ele continue praticando essa atividade. E elas são
bem características porque os outros tipos de práticas corporais não têm este aspecto. Por isso que as práticas corporais de aventura ganharam também um, um bloco só para elas, né? Um bloco da cultura corporal só para elas, porque você não encontra isso, por exemplo, nos esportes, não encontra nas danças, nas lutas. São sensações diferentes. Né? Os praticantes de esporte sentem adrenalina, sentem, mas não é no mesmo nível que acontece nas práticas de esporte de aventura. É aquela adrenalina da competição, né? Isso daí tudo bem, mas não é esse o motivo real que leva os esportistas, os praticantes de esportes a praticarem, né, suas modalidades. A mesma coisa da luta, a mesma coisa da dança, não é a mesma coisa, é diferente para a prática corporal de aventura, que é a adrenalina em si. É o que leva o sujeito a pular lá do céu de paraquedas. É para ganhar uma medalha? É para ganhar um troféu? Não é. É o prazer de você sentir aquela sensação de que você está despencando lá do céu, né? Então vejam como que é bem característico essa questão das práticas corporais de aventura. E aí elas são divididas entre dois tipos, né? As práticas de aventuras no ambiente natural, né? Que é aquela que acontece realmente na floresta ou nos rios, no mar. Tem que ser num ambiente natural mesmo, né? E o outro é a prática de aventuras urbana, tá? No ambiente urbano, que vai acontecer no ambiente modificado pelo ser humano, ali onde tem casas, prédios e estruturas humanas, certo? E o que nós estamos vendo agora são as práticas de aventura urbana, o corpo dentro da cidade, como que ele se relaciona, como que essas práticas corporais de aventura dentro do ambiente da cidade. Então, as práticas de aventura urbanas acontecem em praças, parques, ruas e espaços públicos. Elas transformam o ambiente urbano em lugar de movimento e expressão corporal. O slackline é uma dessas práticas que usa o espaço com criatividade e segurança. Então, observem nessa imagem, nós temos aí, claro, a praticante, ela está num ambiente ali mais natural, né? A gente observa que não é um ambiente exatamente urbano. É um bosque ali com árvores, ela amarrou a fita ali entre duas árvores e está praticando. Isso mostra o quê? Que o slackline, ele pode ser praticado tanto no ambiente urbano quanto no ambiente natural. Basta você ter onde prender essa fita aí, onde ela está se equilibrando. E por falar no slackline, o que é o slackline? O slackline é uma atividade em que a pessoa caminha, salta ou faz manobras sobre uma fita esticada entre dois pontos. Trabalha equilíbrio, concentração e força. Pode ser praticado por iniciantes ou por atletas experientes, com diferentes níveis de dificuldade. Olha só aí a altura que deve estar essa moça aí praticando o slackline. Então, gente, primeira coisa, o slackline, ele é praticado sobre essa fita aí. Mas que fita é essa, gente? Será que é uma fita de cetim? É uma corda? Bom, corda até que pode ser usada também, uma corda que dependendo da distância entre os dois pontos, né, e também do peso da pessoa, vai mudar também o diâmetro dessa corda, né? Mas geralmente as pessoas utilizam, nessa prática, elas utilizam aquelas fitas feita de nylon, né, que são usadas, por exemplo, em carros de guincho, né, aqueles carros de guincho, que eles utilizam ali uma fita, né, para puxar o carro, é aquele tipo de fita ali. É uma fita grossa, né, com nylon bem grosso, bem resistente, mas que quando ele é esticado assim, a uma grande distância, ele se torna flexível, tá? De tal forma
que a pessoa, quando está sobre essa fita, exatamente no ponto ali central dela, ela consegue caminhar de um lado para o outro, ela consegue, em níveis mais avançados, consegue saltar e fazer também algumas acrobacias em cima da fita. Tá? Então, não se trata somente de caminhar de um lado para o outro se equilibrando. Você pode também aprender a pular e cair em cima da própria fita, se equilibrando novamente, se reequilibrando. Tem pessoas que fazem acrobacia, saltam, giram no ar e caem de novo em cima. Tem pessoas que ficam até se balançando em pé em cima da fita, né? Então, dá para experimentar diversos movimentos. Isso foi baseado nas práticas dos malabaristas, né? Lá nos circos, nas atividades circenses. E aí as pessoas começaram a praticar isso, porque de uma certa forma, é acessível esse material. Você encontra em qualquer casa de ferragens essa fita, o bracket, né, que faz ali a apreensão, né, dessas fitas. Então você pode conseguir isso daí de uma certa forma bastante acessível nesses lugares, ok? E aí você, quando pratica o slackline, você aprende a ter mais equilíbrio, certo? Olha só, como que essa mulher ela consegue se manter estável ali em cima da corda, né? Então, o iniciante, geralmente, quando começa, ele treme muito e logo cai, né? Parece ser bastante difícil quando você está se iniciando no slackline. Então, à medida que você vai treinando, você vai alcançando mais controle corporal e tendo equilíbrio, que vai lhe auxiliar muito nos seus movimentos do dia a dia. Inclusive para idosos, né? Quanto mais idosos nós vamos ficando, menos equilíbrio a gente vai tendo. Então é importante a gente também trabalhar bastante essa questão do equilíbrio. Concentração, olha só, o poder da concentração é importantíssimo. Focar, né? Focar a sua atenção para poder se manter equilibrado. Se você se distrair com qualquer coisa, acaba caindo. Força, como é que trabalha a força no slackline se não está levantando nada ali? Gente, só o fato de você tentar se manter equilibrado, você está trabalhando ali uma força estática, né? Que vai trabalhar bastante a musculatura da perna, do tronco, para poder manter você estabilizado em cima dessa fita. Então, assim, o slackline ele tem um poder de trabalhar muitas coisas no seu corpo, além de ser bastante divertido, desestressante, porque quando você direciona sua concentração para essa atividade, você esquece dos seus problemas, né? Então você acaba se desconcentrando e se desestressando dos problemas do cotidiano. Bom, e qual foi a origem do slackline? Como será que ele surgiu? Da onde ele veio, né? Quem criou essa atividade? Olha só, nós descobrimos que o slackline ele surgiu lá nos Estados Unidos nos anos de 1980, entre os escaladores que usavam fitas para treinar equilíbrio. Com o tempo, virou prática urbana e esportiva, sendo recriada em diversos países, inclusive no Brasil, com adaptações locais. É isso mesmo, gente. O pessoal lá nos Estados Unidos começou a praticar isso, né? Tinha gente que fazia no ambiente urbano, como eu falei, outros faziam no ambiente rural, no ambiente natural, né? E foi virando prática, foi virando assim uma febre, as pessoas foram gostando de fazer. Inclusive, houve um recordista, né? Justamente nessa década mais ou menos aí de 80, que ele ganhou o recorde de fazer a travessia mais longa do mundo por meio de uma corda, né? Mas aonde? Simplesmente de lá de cima de uma das torres gêmeas, aquelas que foram
explodiu, né, que foram demolidas lá com ataque terrorista. Então, naquela década ainda existia, né, as Torres Gêmeas, que eram um dos prédios mais altos do mundo e também dos Estados Unidos. E aí esse camarada ele fez a façanha de conseguir atravessar de um prédio para o outro, lá que o nome do prédio era World Trade Center, né? Então ele conseguiu atravessar de um ponto a outro sobre uma corda, tá bom? Não era nem essa fita aí, foi sobre uma corda mesmo e sem equipamento de proteção nenhum, né? Utilizando apenas uma vara para ele poder se equilibrar por conta do vento, né? Que naquela altura é muito forte, é muito grande. Então, para ele poder vencer a resistência do vento, ele utilizou uma vara, né? Para poder equilibrar melhor o corpo dele, mas sem equipamento nenhum. Foi assim, existe até um filme sobre isso, né? Um filme muito interessante, quem quiser procurar. E ele conseguiu fazer esse feito, né? Lógico que o pessoal da segurança fica assim atacado, né? Porque, meu Deus do céu, como é que um sujeito desse vai fazer isso, colocando a vida dele em risco? Todo mundo de um lado do outro ali, de um lado do prédio, no outro prédio lá, do outro lado da corda, esperando o homem chegar, né? E torcendo para ele não cair. Então, mas graças a Deus ele conseguiu, se tornou aí um dos recordistas. Então, hoje em dia, as pessoas elas também fazem isso aí no cotidiano, tipo, aqueles mais apaixonados aí pelas práticas com corda e slackline, eles tentam obter os recordes, maiores recordes, né? Então, eles tentam atravessar de um prédio para outro, eles tentam atravessar de um penhasco para outro, quando é praticado assim em um ambiente natural, eles escolhem lá um penhasco enorme que chega, você olha lá para baixo, vê um mundaréu lá embaixo assim, né? Mas eles vão tentando, né? E muitos deles utilizam equipamento de segurança, né? A cordinha lá, mas outros querem fazer sem, né? Então isso daí vai variar. Lógico que para nós, réis mortais, não precisamos chegar a esse ponto para poder ganhar benefícios. Basta a gente realmente esticar uma cordinha de um ponto para outro ali no poste, pega um poste assim, enrola ali no poste, enrola no outro e pronto. Ali já está ótimo para você fazer a sua prática corporal de aventura com o slackline. Então, quais são os instrumentos utilizados aí no slackline? Os principais instrumentos são a fita de nylon ou poliéster. Olha só aí, bem de pertinho como é que ela é. Geralmente ela é mais larga do que essa daí da imagem, tá? Mas essa daí também já serve. Vai depender também do peso de cada um. Além disso, utiliza a catraca de tensão, que é esse objeto aí que vocês estão vendo, né? Que você vai puxando de um lado para o outro e ele vai prendendo, ele vai fazendo uma tensão ali na corda. Você amarra um pedaço da corda aí por dentro da catraca e vai só fazendo o movimento para frente e para trás e ela mesma vai prendendo e vai tensionando essa corda, aí ficando bem presinho. Protetores de árvore, que é para, lógico, não danificar a árvore, né? Pontos de ancoragem seguros. Em locais públicos, é importante verificar se o espaço permite a instalação e se há segurança para todos os praticantes, né? Isso daí é importante. Não vá amarrar num postezinho assim fino que, de repente, você, quando subir na corda, aí o poste vai cair junto com você ali, né? Então, precisa verificar a segurança. Será que realmente onde você está colocando a corda ali, a fita, vai sustentar o peso, vai sustentar a tensão, né? Outra coisa, a altura que você colocar, será que é o suficiente para caso você se desequilibre, você não vá se machucar? Então tem que ver todas essas questões de segurança. Por falar nisso, nós temos aí os equipamentos de segurança e alguns cuidados. Embora o slackline seja praticado próximo ao chão, é essencial usar protetores nas árvores,
verificar a estabilidade da fita e evitar superfícies duras. Em modalidades mais avançadas, como o highline, são usados equipamentos como cadeirinhas e mosquetões. Então é o caso que eu falei para vocês, aquele pessoal que gosta de praticar slackline lá em cima dos prédios, lá nos penhascos, é o highline, né? Então esse tipo aí, o ideal é você fazer utilizando as cadeirinhas, né, os mosquetões, que é para caso você desequilibre, você não ser aparado ali pelo chão, né? Você ser aparado pela cordinha, que é melhor, né? Muito bem. E qual a indumentária adequada para a prática do slackline? A roupa ideal é aquela que é leve, confortável, permite liberdade de movimento. É comum praticar descalço para melhorar a aderência à fita, evitar acessórios que possam prender ou desequilibrar o corpo durante a atividade. Então, por exemplo, utilizar ali uma calça, como é que se chama mesmo? Essa calça leg, né? Uma calça leg é um tipo de vestimenta que permite movimento, né? É leve. Para quem, no caso, para as mulheres, né? De repente que não podem ficar só com a calça leg, pode ficar, por exemplo, com um saião e uma calça leg por baixo, né? O importante é que você tenha essa mobilidade, possa ter essa mobilidade de movimento. Calças jeans não são muito adequadas, calças assim com tecido mais resistente, né? Rígido, vai atrapalhar seu movimento. Então, o ideal são roupas mais leves, frouxas, que vai lhe ajudar a se equilibrar. O calçado o ideal é os pés descalços, né? Para poder ter mais aderência, você conseguir sentir com todos os seus pés, os seus dedos, né? O movimento faz com que você tenha mais equilíbrio. E evitar ficar com acessórios, por exemplo, pulseiras, cordões, alguma coisa que de repente vá prender ali no equipamento e você possa vir a cair ou de repente se acidentar de uma forma mais grave, né? Então, basta mesmo o essencial. Quais são os tipos de prática no slackline? Existem diferentes modalidades. Olha só alguma delas. O trickline, que é feito com manobras e saltos. Tem o longline, que é com fitas mais longas. O highline, que é feito em grandes alturas com segurança reforçada. E o yoga line, com posturas de equilíbrio e respiração. Vamos ver aqui cada uma delas que eu falei para vocês. Começando aqui pelo trickline, né? O trickline é aquele que você, além de realizar a caminhada, você também salta sobre a corda, faz movimentos, pula e tudo mais. O camarada ele fica saltando, fica fazendo um monte de movimento em cima dessa corda aí, dessa fita, né? Ele salta, ele gira no ar, cai de novo na corda e salta. Parece uma cama elástica, mas é uma fita. Esse é o trickline, tá bom? E aí depois nós vamos ter o longline, já é a fita bem longa e consequentemente, por conta disso, ela fica mais flexível quando a pessoa fica em cima, ela faz essa extensão todinha. Com isso, é possível você se balançar de um lado para o outro. Aí tem pessoas que, nesse balanço, eles conseguem até fazer uma volta assim, de 360. Às vezes, na própria fita, mesmo sem balançar a fita, eles giram ao redor da fita, fazem um monte de acrobacias lá. Do long line, vamos ter o high line, né, que é o pessoal que gosta lá de grandes alturas. Olha só esse daqui, como ele está lá, ó, no nível lá da copa das árvores, né? Esse já é o pessoal que gosta de algo mais alto, high line. Depois nós vamos ter o yoga line, aí já é o pessoal da tranquilidade, que quer fazer ali uma meditação, se equilibrando em cima da corda, né? Então aí ele pratica um yoga, pratica um alongamento junto. Já não é muito esse negócio assim de adrenalina, não. Ele quer paz, quer tranquilidade em cima ali da fita, né? Isso daí é o yoga line.
Agora, como que a gente pode recriar e adaptar o Slackline aí, na comunidade de vocês? É possível adaptar o Slackline em praças, escolas ou espaços comunitários, com orientação e segurança. A prática pode ser coletiva, educativa e inclusiva, respeitando os limites de cada pessoa e promovendo o bem-estar. Então, gente, é só colocar ali a fita num lugar seguro e deixar as pessoas, principalmente as crianças, logo vão estar querendo testar ali. E aí, daqui a pouco, todo mundo vai estar tentando fazer, vai ser aquela diversão. Então, o Slackline, ele é bastante acessível, gente. É muito bom aí de experimentar. Bom, e o Slackline, ele promove o quê? Ele promove equilíbrio, desafio e expressão corporal. Então, o Slackline é mais que uma atividade física. É uma forma de se conectar com o corpo, com o espaço e com os outros. Ao praticar, desenvolvemos equilíbrio físico e emocional. Aprendemos a lidar com desafios e descobrimos novas formas de movimento. Então, agora eu convido vocês a praticarem, experimentarem um pouquinho de Slackline aí no lugar onde vocês moram. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.